Olá, você está no Mundo Jurídico da Diária MS TV. E hoje nós vamos fazer uma entrevista muito especial, porque o nosso convidado de hoje, ele é um jovem, mas ele só tem a juventude, porque a experiência de vida é um exemplo para todos nós, o quanto ele já galgou na sua carreira jurídica. Ele é assessor jurídico da maior universidade estadual instalada em Dourados hoje, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ele é professor, é mestre, está fazendo doutorado, escritor de livros, enfim. Hoje eu tenho a honra de receber com vocês o meu amigo Fernando Machado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Wander, permita-me chamá-lo de professor aqui no programa, que é algo que eu não vou conseguir aqui não chamá-lo dessa forma, né? Então, muito obrigado, professor Wander, pela oportunidade de estar aqui presente. Fernando, eu que agradeço. Na verdade, nós tivemos uma experiência em sala de aula no primeiro ano, quando você entrou, né? No primeiro ano, 2007, completando agora 10 anos, né? Então já estamos completando aí 10 anos do primeiro ano do curso de Direito, na disciplina de História do Direito, né? Foi uma disciplina extremamente crítica, né, e que serviu aí de base, né, e que acompanhou todo o desenvolvimento do curso, né. Durante os 5 anos, a nossa disciplina, naquele viés crítico, trouxe aí reflexões que serviram de base para toda a construção do meu curso de Direito. E você fala curso de Direito, Fernando. Eu me lembro que na época você vindo para Dourados, né? Você não é daqui. Qual é a sua região? Não. Eu nasci em Amambai. Eu nasci em Amambai. Sou mato-grossense, então. Sou mato-grossense, né? Nasci em Amambai, morei em Amambai até os 15 anos, até mais ou menos a época do ensino médio. Aí minha mãe foi transferida, né? Na época então minha mãe foi transferida e nós viemos então para Dourados, né? Eu, minha mãe e a minha irmã que era pequena na época, né? E aí, já pensando também na questão do estudo, né? Amambai não tem curso de Direito, né? Se eu fosse fazer o curso de Direito, que eu já tinha em mente de fazer o curso de Direito, eu teria que viajar ou me deslocar, então isso acabou favorecendo, né? Então, essa mudança também de localidade facilitou a minha intenção inicial, que era fazer o curso de Direito. Você fez referência a sua mãe ser transferida. Sua mãe não é da área jurídica? Não. A família tem tradição jurídica? Nenhuma. A família não tem nenhuma tradição jurídica, né? Então, assim, minha mãe é servidora pública também, mas não é da área jurídica, né? Na família não temos nenhum outro familiar da área jurídica. Então, foi algo que surgiu naturalmente. Esse natural... Porque você me disse que não tem ninguém da área jurídica e você, com 15 anos, você me conta que já pensava em fazer direito. Da onde surgiu essa naturalidade? Não sei te dizer, porque de quando eu me lembro, da memória que eu tenho, eu já me falava que eu faria direito. Então, a memória que eu tenho, de 7, 8 anos, eu já pensava em fazer direito, né? Eu me lembro que na época eu falava assim, eu vou fazer curso de advocacia, né? Nem o direito, eu não sabia nem que o curso seria o bacharelado em direito, né? Mas então assim, é interessante que eu não sei precisar quando que surgiu essa intenção, até porque eu nunca pensei em fazer outro curso que não o curso de direito. Acontecia com você o que aconteceu comigo um pouco na minha juventude, o pessoal fala assim, você tem que fazer direito, você tem perfil de advogado. Acontecia, em alguns casos acontecia. Que normalmente as pessoas associam o perfil comunicativo e questionador associado com a área jurídica, né? Então acontecia, em alguns casos acontecia sim. Então você ficar lá questionando algumas questões, lá perguntando, mas por que é assim? Não, mas qual que é o motivo? Tem alguma razão? E o perfil um pouco mais comunicativo, de ser um pouco mais desinibido na hora de conversar, então acho que indica, né? É um fator que as pessoas normalmente associam com a área jurídica. E você, quando entrou no direito, teve todo o apoio da sua família? Sem dúvida. Eu costumo dizer que durante toda essa minha trajetória, eu não teria conseguido se não fosse o apoio de várias pessoas, né? Então eu tive, graças a Deus, assim, a felicidade de sempre ter pessoas me apoiando, né, sem as quais eu não teria conseguido. A família, sem dúvida, é uma delas, né? A família,
quando a família apoia, quando a família incentiva, e às vezes não é um incentivo direto, mas é um incentivo indireto, cada um ajuda da forma que pode, sem dúvida isso contribui. Né? Então a minha família sempre me apoiou. Eu fiz o curso de Direito na UEMS, né? Um curso que foi um curso matutino, estagiei durante alguns períodos da faculdade, mas tive esse suporte, sim, da minha família no caso, da minha mãe, que me permitiu, então, que eu pudesse, né? Então, cursar o curso de Direito na UEMS, que foi o que começou, né? Mas lá no curso de Direito da UEMS, eu sei que você não ficou só ali como acadêmico, você teve uma participação estudantil, no movimento estudantil muito forte. Como que foi isso? É verdade, realmente. No curso de Direito foi um período muito produtivo. Né? Então, entre erros e acertos naquela trajetória acadêmica, sem dúvida, foi um período em que eu tive várias experiências. Então, eu passei nesse período. Eu passei pelo centro acadêmico do curso de Direito, depois do centro acadêmico... E como presidente do centro acadêmico? Como presidente. Então, eu fui presidente do centro acadêmico de Direito da UEMS, centro acadêmico 27 de agosto, durante 2 anos. Entre o segundo e o terceiro ano e entre o terceiro e o quarto ano. No quarto ano, aí eu fui, como eu já participava ativamente das questões, a nossa época, o senhor vai se lembrar, foi uma época bastante agitada do ponto de vista político, foi justamente marcada pelo período em que a UEMS perdeu a autonomia financeira, né? Sim, em que o governo, à época, ele alterou um projeto de lei feito no apagar das luzes, no dia 22 de dezembro, em que nas disposições finais de uma outra lei, ele revogava o artigo que conferia, então, aquela autonomia financeira para a UEMS. Então, foi esse um período muito difícil, né? E aí, por conta desse período turbulento do centro acadêmico, aí eu fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes, né, do DCE da UEMS. Que aí o DCE é o órgão representativo dos estudantes, que inclusive tem cadeira no COUNE, no CEP, nos Conselhos Superiores da UEMS. Para quem está nos ouvindo, como que funciona a estrutura de uma universidade? Ela tem os conselhos formados de representantes de alunos, de professores, de técnicos, e esses conselhos é que decidem a vida da universidade. O reitor tem uma função executiva. O COUNE é o Conselho Universitário. O CEP é mais ligado à pesquisa, à extensão, à questão educacional. O COUNE seria o órgão máximo de deliberação dentro da UEMS. E aí, como é que nesse período vocês chegaram a ter um movimento para queimar, para fazer o enterro simbólico de algumas personalidades? Não foi feito, assim? Teve assim. Eu me lembro de ter visto alguns colegas que são um pouco mais radicais, né? Então, mas o que faz parte também do movimento, né? O movimento é um movimento plural, né? Tem aqueles que são talvez um pouco mais, ficam mais no discurso, faz a movimentação, outros já têm uma tendência um pouco mais radical, né? Mas, claro que o movimento todo é formado que eu sei que não é você, diferenças. Porque eu sei que você é muito parcimonioso. Exato. Nunca foi o meu perfil, né? Eu nunca tive um perfil de algumas atitudes mais extremistas, né? Mas, sem dúvida, o movimento não haveria se não fosse essa diferença entre os membros, né? Então, justamente é essa pluralidade que faz com que um movimento seja um movimento significativo e seja um movimento consistente, né? Então, assim, eu me lembro que eu não carreguei o caixão onde estavam ali simbolicamente a universidade e os deputados, né, estaduais, mas eu me lembro, assim, que foi bastante, de certa forma, até divertido, né? Na época não, né? Mas hoje, pensando, é um pouco divertido ver aquela situação, né? Mas nós tivemos algumas passagens, por exemplo, em determinado momento, quando houve uma alta das passagens de ônibus, nós fizemos também um movimento, uma ocupação e o transbordo foi ocupado pelos alunos, né? Enterraram... Eles ocuparam o transbordo. E nessa época eu me lembro que ali dos que estavam ali, na época eu já tinha um carro que eu havia ganhado, né? Era um Uno 1991, né? Que não era sempre que ele funcionava, mas quando funcionava ele era bastante útil.
E aí eu coloquei o Uno, inclusive, na frente da entrada do transbordo, impedindo com que os ônibus passassem, né? Aí o pessoal ameaçou, falou, nós vamos chamar a polícia para tirar o carro, né? Eu pensei, não, a minha carteira de habilitação é provisória, né? Não dá para... Então deixa eu tirar aqui o carro, vamos ficar só nós, né? Que daí não tem nenhum problema. Mas são alguns fatos que marcam a vida acadêmica, né? E que, sem dúvida, eles depois fazem parte da história. Mas foram alguns momentos bem interessantes dessa participação acadêmica. Fernando, você tocou num ponto que eu acho que é relevante a gente fazer uma análise. Você falou sobre o movimento que é formado pela pluralidade de pessoas, uns mais avançados, outros mais comedidos, uns mais, um mais ligado à retórica, outro à ação. E isso é um bom exemplo para a gente compreender, por exemplo, o momento que nós vemos hoje no Brasil. Porque hoje no Brasil a gente vê muita mobilização social. A gente vê greve, pessoas indo para a rua falando, com as mais variadas reivindicações. Quando isso acontece, tem o efeito positivo, que é uma sociedade despertando, mas tem o efeito negativo, que muitas vezes são as violências, as agressões, as depredações. Como que você, com a sua experiência de quem já participou do movimento social, já esteve à frente, liderando momentos como esse, como que você enxerga esse contexto dessas mobilizações e muitas vezes essa situação que acaba tendo um tipo de depredação, alguma coisa? O movimento social, ele é um movimento que ele surge de vários fatores. Momentos de crise como o nosso fazem com que se desperte também essa vontade de participação popular. Algo que em épocas mais tranquilas, talvez, ele fica, de certa forma, ele fica latente, ele fica adormecido. Quando você tem algumas situações de crise, algumas rupturas como a que nós temos hoje, faz com que esses movimentos, então, eles surjam. Muitas vezes, alguns desses movimentos surgem de forma desordenada. São movimentos que, às vezes, buscam determinada pauta, mas muitas vezes de forma desorganizada. Ou são alguns outros movimentos que se infiltram em movimentos legítimos e que algumas ações isoladas acabam comprometendo toda uma manifestação, como são alguns casos de violência e depredação. É evidente também que, por outro lado, quando o Estado reprime com violência um movimento social, como nós vimos alguns exemplos lamentáveis, principalmente no estado do Paraná, quando o Estado, então, ele reprime com violência, então o Estado passa, no lugar de ser aquele que contém um movimento de violência, passa a ser o Estado o tensionador da violência. Então o Estado passa a repelir os movimentos com violência. Isso cria uma escalada de animosidade entre as partes, entre o Estado e entre aqueles que estão ali nos movimentos sociais. Importante mencionar também que quando se fala em representatividade, no nosso caso, que nós temos uma democracia representativa, né, onde as decisões no Congresso são tomadas por representantes eleitos, então nós temos historicamente uma crise de legitimidade que o Congresso Nacional ele acaba não representando a pluralidade do povo brasileiro. Então, se você separar o Congresso Nacional de acordo com convicções e com ideologias, e de acordo com características mesmo físicas, brancos e negros, mulheres e homens, pessoas com idade mais avançada, pessoas mais jovens, essa representação do Congresso, ela não tem nada a ver com a representação, com a composição do povo brasileiro, o que dá uma crise de legitimidade. Então, o povo acaba não sendo representado pelos seus congressistas. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos no Congresso uma maioria de homens acima de 50 anos e brancos, o que não é a composição da nossa sociedade, que é uma sociedade majoritariamente composta por grupos multiculturais, indígenas, negros, descendentes de japoneses, de outros povos, e a maioria mulheres, e ainda nós temos uma maioria de jovens, o que não acaba se concretizando nessa transição de representatividade no Congresso Nacional. E quando esses representantes que não têm dissociam os interesses que eles professam dos interesses da sociedade,
aí é que vem a catarse, aí é que vem esse momento de ebulição, na verdade, não seria catarse. E eu acho interessante que essas mesmas pessoas reprimem, às vezes com violência. Nós vimos um cenário terrível, o Congresso Nacional chamando o Exército, né, para repelir mobilização social. E, ao mesmo tempo, não fazem a meia-culpa da responsabilidade que tem de inflamar essa sociedade, não é verdade? Exato, mas aí se deve, em muitos casos, até mesmo historicamente, a uma formação histórica do próprio conceito de povo brasileiro e do próprio conceito de governo. Fazendo um paralelo. Se pegar a história constitucional dos Estados Unidos, então nos Estados Unidos você tem os colonos britânicos, que eles ocupam então os Estados Unidos, e eles passam então nos Estados Unidos a construir um governo democrático. Então você tem o povo, e o povo, que então passa a se dizer o povo americano e não mais o povo inglês, passa a construir um governo que pudesse atender aos anseios daqueles novos americanos, daqueles descendentes dos colonos ingleses. No Brasil nós temos o contrário. Então no Brasil nós temos o governo antes do povo. Exemplo, quando Tomé de Souza desembarca no Brasil em 1549, ele já desembarca com toda a estrutura da coroa portuguesa, toda a estrutura formal da coroa portuguesa. E na época nós não tínhamos um conceito de povo brasileiro. Tínhamos os habitantes, os indígenas, cada um com a sua formação enquanto nação, vários povos no Brasil, inúmeros povos indígenas, mas nós então tivemos uma formação primeiro do governo para depois uma construção do povo. Então o que de certa forma contribui para que haja esse distanciamento que nós verificamos até hoje entre governo e entre o povo. Então um abismo que faz com que muito contribui para essas crises que nós vivemos hoje. Numa visão otimista, a gente pode imaginar que talvez seja um despertar da sociedade civil brasileira para tomar as rédeas desse modelo de Estado, né? Para que nós não tenhamos um Estado que, nessa concepção, distante da nossa realidade. O tempo vai mostrar, né? O tempo vai mostrar. O que preocupa, em muitos casos, é a instabilidade da democracia. Então, quando a democracia ela passa a ser uma democracia instável, então ela é movida por avanços e retrocessos. E isso impede que você tenha, a longo prazo, uma consciência do povo de participação. Então, o povo fica, muitas vezes, ele fica à mercê. Então, às vezes, o povo fica sem essa representatividade e fica dependendo, então, de determinado governante. Esse governante já não é mais, então agora esse outro vai melhorar, esse também não melhorou. E você cria uma condição que você não tem uma segurança nas relações institucionais, o que cria uma instabilidade democrática. Na sua visão, nós estamos vivendo um momento como esse? Hoje nós vivemos um momento de retrocesso. Enquanto democracia, hoje é um movimento de retrocesso. Um exemplo, essas reformas que hoje estão no Congresso Nacional são reformas que não têm o anseio popular, que não representam a vontade do povo. Com certeza. E isso faz com que você viva um momento de retrocesso, porque você tem um Congresso que atua de acordo com os próprios interesses e não necessariamente com os interesses do povo. Então é como se o Congresso fosse um organismo distinto, separado do povo, que tutela os seus próprios interesses, enquanto, na verdade, a ideia é que o Congresso fosse formado por representantes do povo, que são os deputados federais, e pelos representantes dos estados, que são os senadores. Mas aí você cria um distanciamento que você tem instâncias separadas, e não uma coordenação dos mecanismos constitucionais de representação do povo. O que é um perigo, e eu acho que é um dever nosso como juristas, e esse papo é muito interessante para que a gente possa levar esse esclarecimento para as pessoas, o que é um perigo essa concepção. Porque muita gente compra a ideia muito fácil, não, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Eles são preparados para fazer o que estão fazendo. E isso é o primeiro passo da gente construir um movimento de eugenia que acredita que exista uma plutocracia capaz de gerenciar os interesses do Estado e que saibam o que é melhor para você cidadão, indiferente daquilo que você vive na sua realidade.
Quer dizer, eu sei o que é melhor para o povo. Nós temos que fazer essas reformas, mesmo que o povo não queira, porque o povo precisa disso. Ou porque o povo vai compreender, né? Ou porque o povo vai compreender. A rigor, isso tem uma hipocrisia grande por trás, porque o povo não seria contra uma reforma que diminuísse o número de políticos. Será que seria? Sem dúvida que não. O povo não seria contra uma reforma que diminuísse o número de cargos comissionados. Será que seria? A reforma tributária que desonera, então, o consumo e a ideia inicial de desonerar o consumo, que é o tipo de tributação mais injusta que tem, porque tira daquele que consome e é aquela tributação que atinge o mais pobre, e deixa de tributar a renda e o patrimônio, que seria uma tributação mais justa. Aquele que tem mais contribui com mais, e aquele que tem menos contribui com um pouco menos. Essa reforma, sem dúvida, é uma reforma que não passaria. E o povo ficaria a favor dela. Porque você tocou num ponto importante, a tributação da renda ou do consumo. O nosso país, a maior parte da tributação é fundada no consumo. E é injusto, só para esclarecer para quem está em casa, é injusto por quê? Porque o mesmo quilo de feijão que você, que ganha um salário mínimo, paga de imposto no quilo de feijão, é o mesmo preço que quem ganha 10 mil reais paga de imposto no quilo do feijão. Ok? Então, quem ganha menos teria que pagar um imposto menor. Quem ganha mais poderia pagar um imposto maior. Quando você tributa no consumo, você não tem distinção. Todos que consomem, todo mundo precisa comer, beber e dormir, todos que consomem pagam uma taxa de imposto alta. A inversão que o Dr. Fernando falou seria mudar esse sistema tributário que taxa na base, no consumo, e adotar um sistema que é próprio de países como os Estados Unidos, como o Canadá, Inglaterra, onde a tributação é na renda. Quando você tributa a renda, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E o detalhe, a tributação na renda é próprio de países liberais. E tem um movimento no nosso país que, sem considerar nenhuma questão da particularidade, da divisão social que nós temos, do abismo social, das questões que precisam ser melhoradas até que todos tenham o mesmo patamar de competição, e aí sim um sistema meritocrático, ele para ser meritocrático tem que ter todo mundo do mesmo ponto de partida. Tem um movimento hoje liberal muito forte, na verdade neoliberal, pregando o absenteísmo do Estado, que tem que deixar o laissez-faire, laissez-passer nas relações contratuais e de trabalho. Só que essas mesmas pessoas, quando você fala de trazer não só a diminuição do Estado, mas trazer a tributação da renda, essas mesmas pessoas são contra. Sabe por quê? Porque o Brasil é próprio dessas hipocrisias. Você se preocupa, você quer estabelecer políticas, você quer criar mecanismos, mas que vão onerar o outro. Você mesmo, você não quer. Não é verdade? Exatamente. Então, um outro exemplo que nós poderíamos citar. A Constituição, ela fala no imposto sobre grandes fortunas. Né? Então, temos a previsão constitucional de um imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto nunca foi regulamentado. É um imposto que dependeria de uma lei regulamentando. E esse é um imposto que nunca foi regulamentado. Por quê? O imposto sobre grandes fortunas atingiria quem? Quem possui grandes fortunas, muitos dos quais são a composição majoritária do Congresso Nacional, ou representativo dos grupos que estão no Congresso Nacional. E Fernando, vai me permitir tocar num ponto-chave, que a gente precisa falar isso com a população. Olha só, esses representantes que estão no Congresso Nacional, nenhum deles, esses que não regulamentam o imposto sobre grande fortuna, nenhum deles chegou lá de forma impositiva. Todos participaram de uma eleição e foram eleitos. Com o voto de quem? O meu, o seu, o nosso voto. O voto de você que está assistindo. Então é a sua escolha que define a manutenção desse modelo. É quando você escolhe um candidato, não pela história de vida, não pelo que ele propõe para trabalhar pela sociedade, não pelo que ele já provou que ele é capaz de aproveitar o próximo. Quando você escolhe um candidato porque ele tem o melhor jingle, tem a melhor estrutura de campanha, está pagando cabo eleitoral,
Quando você faz isso, você está alimentando esse sistema. O sistema que tributa na base, o sistema que não onera quem tem mais condição, o sistema que mantém essa desigualdade social no Brasil. É para pensar nisso, viu, doutor Fernando? Eu acho que vale a pena. Essa nossa conversa está sendo legal para poder trazer um pouco esses temas para as pessoas, né? Sem dúvida. Nós temos, nesse processo eleitoral, nós temos uma distorção muito grande. As nossas eleições, elas são divididas em eleições municipais e depois em eleições estaduais e nacional. Historicamente, quando o Brasil se tornou, então, um império independente, eram nomeados nas províncias, os chamados coronéis, pessoas que possuíam, então, uma ligação com o governador da província, e esses coronéis, então, eram aqueles que seriam hoje os administradores municipais. A função dos coronéis era muito simples. A função dos coronéis era comandar e assegurar o apoio popular aos governadores provinciais, que, por sua vez, os governadores provinciais faziam com que o governo federal fosse um governo estável. E em que pese todas as nossas reformas até hoje, várias constituições que se passaram, várias reformas que foram feitas, mas o nosso sistema basicamente é o mesmo. Então você tem uma representação local, no qual tem a função de captar o voto daqueles que estão ali, e essa administração local assegura então a estabilidade dos governos superiores, sem com que isso traduza necessariamente a vontade do povo. O que faz com que nós tenhamos, por exemplo, um aspecto realmente preocupante, que são algumas pesquisas que já foram feitas. 6 meses após as eleições, as pessoas já não se lembram mais em quem votaram. O que é um sinal de que aquele voto foi um voto que fez parte de um sistema de captação de votos. As pessoas votam e alguns meses depois não sabem mais em quem votaram. Eu vou dizer que às vezes a gente, também fazendo uma meia-culpa aqui, a gente fala sobre a escolha das pessoas, né? Mas às vezes, muitas vezes, classes que são eruditas, as pessoas também escolhem pela beleza, escolhem e não procuram ver o que está acontecendo, né? Mas, Fernando, o papo bom é assim, né? A gente flui, né? Mas a gente falou o seguinte: você estava na faculdade, eu quero saber, formado, aí mercado de trabalho, não vem de uma família de tradição jurídica. Quer dizer, como é que é esse boom? Sair da faculdade e agora? Como é que foi esse começo? Certo. Esse momento realmente é um momento bastante difícil, né? Então, quando o estudante de qualquer área, o acadêmico de qualquer área, ele vai chegando no 5º ano e vem aquela preocupação, né? Será que eu vou me tornar uma estatística, né? Então, vou ingressar aí no índice de desempregados, né? No índice formal de desempregados. Mas como eu disse antes, eu sempre tive a ajuda de muitas pessoas durante esse percurso. Então, ainda no 5º ano, eu ingressei em um escritório de advocacia, fui contratado para trabalhar. Na época, então, quem me auxiliou foi o professor e hoje colega de trabalho Fabrício Brown. Foi ele, então, que me permitiu esse primeiro contato com a advocacia. Fabrício Brown, meu amigo, eu quero que você venha aqui para a gente debater, porque o Fabrício é bem liberal, eu tenho uma outra visão, mas para a gente debater junto, eu vou já está feito o convite, viu, Fabrício? Exatamente, uma oportunidade já teve, né? Agora vamos fazer uma outra, exato, né? Então, exato. É verdade. Então, assim, e nós da área do direito, nós temos ainda um outro agravante, né? Que é a prova da ordem, né? Então, que o exame da OAB também, ele não deixa de ser uma preocupação dos anos finais, né? E o curso de Direito é uma característica realmente que faz com que o estudante sofra mais no último ano. Não bastasse essa angústia do mercado de trabalho, que consequentemente vem no 6º ano, aí o 5º ano é aquele período da prestação da monografia, das audiências obrigatórias, é o período das provas finais e, evidente, o período da OAB também, né? Uhum. Então, mas aí, felizmente, fiz a OAB ainda no 5º ano, aí foi aprovado no 5º ano mesmo, de forma que
ao colar grau, eu já estava apto para requerer a minha inscrição perante a OAB. Você passou no primeiro exame de ordem? No primeiro. Foi no primeiro. Isso é importante, porque tem muita gente que está nos assistindo e está fazendo faculdade, ainda não vai prestar o exame de ordem. O que foi decisivo para você conseguir passar no primeiro exame? Olha, assim, é difícil você estabelecer uma regra universal. Cada um vai atuar de acordo com as suas possibilidades, né? Mas hoje a OAB permite que o exame da OAB seja feito no 5º ano. Então, não mais somente aquele que já se formou que pode prestar a OAB. Hoje o aluno que está matriculado no último ano de faculdade, 9º e 10º semestre, ele já pode prestar a prova. Então, são 3 provas por ano. E o que vale a pena nesse período? Como o aluno já está estudando, então ele está naquele ritmo de estudo, vale a pena prestar a prova ainda no último ano. Por quê? Porque você já está inserido naquele contexto. Então, você não há um desligamento daquela rotina de estudo, você já está estudando. E segundo, se porventura não vier a aprovação ainda no primeiro exame, você tem ainda mais 1 ou 2 exames antes de terminar o ano para poder tentar novamente, o que acaba facilitando, né? Então, é que a prova do OAB também é uma prova que em alguns casos, recebe muitas críticas, porque é uma prova que ela não tem um padrão. Cada prova ela aparece de um jeito, umas provas às vezes com conteúdos que não são comuns na carreira acadêmica, outras provas, então tem algumas correções um pouco polêmicas, e então que é uma prova muito difícil, então acaba sendo um período traumático, né? E o ideal seria que o aluno pudesse fazer a prova ainda no 5º ano, né? Mas claro que cada um de acordo com as suas possibilidades, né? Fernando, o desafio da advocacia? Você começa no escritório, tem uma tutoria de um professor, né, com quem fez amizade, e aí você começa a advogar, mas você não parou nisso. Não. Você, além de, não que seja parar, estacionar, mas você tem outras coisas na sua carreira. Exato. Eu me formei no final do ano 2011 e me inscrevi na OAB, então, no início de 2012. Ainda em 2012, eu comecei a dar aula em cursos preparatórios para concurso. Então, eu já comecei nesse ano mesmo, a dar aulas. Então, isso, por um lado, é bom, né? Porque você acaba tendo um aprendizado, mas, por outro lado, também você tem que cuidar de 2 carreiras distintas, né? Porque a advocacia, por si só, ela já é extremamente desgastante, no sentido de que ela toma... a advocacia não é uma... A advocacia, eu analiso, não é uma carreira que a pessoa chega ali às 18 horas, ela fecha o seu escritório Não, a advocacia, ela acaba se envolvendo na vida do advogado, de modo que você não consegue dissociar o profissional do pessoal, acaba se tornando uma coisa única, né? Então, é uma característica da advocacia. Então, eu comecei a lecionar ainda em 2012, em cursos preparatórios. Nessa época, eu iniciei, então, 2 especializações, uma em Direito Previdenciário e outra em Direito Administrativo, 2 especializações lato sensu simultâneas, né? Que eu concluí no final de 2013. Então, eu acabei que eu não me desliguei da academia, né? Saí da graduação e já iniciei, então, essa especialização lato sensu. Em 2014, então, aí veio o ingresso no mestrado. Então, nessa época, eu já não estava mais no escritório que eu iniciei. Nessa época eu já havia saído e entendi que era aquele o momento de sair do escritório, e fui então abrir o meu próprio escritório, junto com um colega de graduação, o Dr. Rômulo, né? Então foi meu amigo e foi meu colega de escritório, e aí então fomos então montar o nosso escritório. Na época com uma perspectiva diferente, um escritório no bairro, um escritório que estivesse mais próximo então da comunidade, né, com uma ideia de atender realmente um público geográfico, né, atender então a uma região da cidade de Dourados. Não tinha escritório próximo? Não tinha. Uhum. Então, nessa ideia de facilitar o acesso das pessoas ao escritório de advocacia, então veio então essa ideia de montar um escritório no bairro.
Em 2014, no início, veio o ingresso no mestrado, né? Então, e aí a carreira acadêmica passou a fazer parte de forma quase indissociável, né? Então, em 2014 veio então o início do curso de mestrado. Você fez o mestrado em qual área? Processo civil. Processo civil. Processo civil. Aqui mesmo ou não? Não, é na Unipar, em Umuarama, na Universidade Paranaense. Então você tinha que viajar. Viajávamos toda semana. Então as aulas eram na sexta tarde, na sexta noite e no sábado de manhã. Então toda semana tinha que viajar. São quantos quilômetros? São aproximadamente 300 quilômetros. É uma viagem de umas 8 ou 6 horas? Não, dá 3 horas e meia, 4 horas, dependendo das condições de trânsito. Mas é cansativo. Cansativo porque é toda semana. Cansativo porque você não se desliga das tuas atividades normais. A tua semana passa a ter 4 dias, porque o que você faria até sexta você tem que fazer até quinta. Então, lecionar, advocacia. Porque você não parou mais com as aulas. Não parei. Então, aí 2012, 2013 eu lecionei em alguns cursos preparatórios para concurso. Em 2014 então eu fui admitido na seleção da UEMS, seleção de professores temporários. Então eu ingressei na UEMS como docente convocado em 2014. Então na UEMS eu fiquei 2 anos, 2014 e 2015. Que é o período que um professor convocado pode ficar, que é o período que o convocado fica, um contrato de 1 ano prorrogável por mais 1. Né? E depois vem aí, podendo ser feitas, né, nesse caso, outras seleções depois. Então você fazia mestrado, advogava, dava aula como professor substituto na UEMS e final de semana fazia um churrasquinho ou não? Às vezes fazia. Tem que fazer, né? Senão... Porque você é churrasqueiro, né, Fernando? Sim, né? Na faculdade tinha essa função também, né? Economizávamos com a mão de obra do churrasco, né? Então era uma economia. E esse mestrado em processo civil, desse mestrado surgiram 2 livros, né, Fernando? Exato. Ainda enquanto aluno, veio a ideia de se fazer uma obra coletiva. Essa obra coletiva, Inclusão Social e Direitos Fundamentais, foi uma obra coordenada por mim e pelo meu orientador, o professor Eduardo Cambi, que é professor da Unipar, professor da UFPR, ele é de Curitiba, no Paraná. E foi a ideia, então, de reunir os trabalhos que foram produzidos na disciplina que o professor Eduardo Cambi lecionou, que era uma disciplina de inclusão social, né? Então, reunimos aí alguns trabalhos com mais alguns colegas e publicamos pelo Instituto Memória, que é uma editora de Curitiba. Qual que é a experiência de coordenar um trabalho como esse, edição de um livro? Isso aqui não é para qualquer um. Será que alguém que está em casa, será que a pessoa pode... É muito difícil? Como que é? Não, sem dúvida. Nós temos hoje um mercado editorial bastante amplo, né? O que democratiza o acesso o acesso à informação e democratiza também a possibilidade de publicação. Então, o que faz com que os autores possam, então, divulgar o seu trabalho. Então, alguns anos atrás, quando se falava em editora no Brasil, nós tínhamos aquele grupo fechado. Revista dos Tribunais, Editora Saraiva, Editora Forense, a própria Método, algumas editoras mais tradicionais e de difícil acesso. De uns anos para cá, então surgiram várias outras editoras que facilitam com que o autor possa divulgar o seu trabalho. Esse livro foi uma experiência bastante interessante, foi uma das minhas primeiras experiências com edição, no qual nós trabalhamos então no desenvolvimento desses trabalhos, depois na formatação desses trabalhos, nas normas da editora. Então foi todo um trabalho feito com os autores para que o livro ele tivesse então uma característica, que ele tivesse um viés único de inclusão social e direitos fundamentais. Então cada autor trata de um tema, mas tendo como pano de fundo então essa tutela essa efetivação dos direitos fundamentais. E depois, claro, a publicação, a distribuição desses livros foi uma experiência bastante interessante. Foi um trabalho aí de mais ou menos uns 8 a 10 meses para que a obra ficasse pronta. Será que esse período sedimentou em você essa visão social que para mim ficou muito clara no início da nossa conversa? Sem dúvida, ela auxiliou bastante. Quando você começa a estudar um assunto, então você se vê obrigado a pensar além daquilo que você crê.
Porque nós todos, e principalmente na área jurídica, nós somos, de certa forma, dogmáticos. Então, nós temos algumas ideias fechadas e acreditamos nessas ideias sem refletir necessariamente no que levou àquela conclusão. E o fato de você se dedicar ao estudo de alguma área faz com que você passe, então, a enxergar de outra forma. Então, você passa a entender, a não enxergar apenas o problema. Que, na verdade, o que você vê é o sintoma, onde o problema o problema real está muitas vezes por baixo, está escondido. Então, você é obrigado a percorrer esse caminho para verificar o que foi que levou àquela situação. Quando se fala em inclusão social e direitos fundamentais, nós temos a questão das políticas públicas. Por que as nossas políticas públicas são ineficientes? A Constituição é clara, a Constituição ela estabelece algumas políticas públicas. A nossa Constituição ela é uma Constituição, de certa forma, inovadora e é uma Constituição que assegura, pelo menos as diretrizes fundamentais para que o Estado possa agir. Mas e por que o Estado não consegue, então, concretizar? Quais são as causas que levam a essa inefetividade das políticas públicas? E isso você começa a refletir a partir do momento que você começa a pesquisar sobre o assunto. Então, você vai verificando, tem um aspecto sociológico, um aspecto antropológico, histórico, tem a questão, de certa forma, um contexto filosófico, um contexto jurídico, muitas vezes, onde as próprias instituições do direito contribuem para uma falta desse acesso a alguns direitos fundamentais. Então, você começa a enxergar o problema de outra forma. Você tocou num ponto, Fernando, que para mim, como educador, ele é essencial. Até hoje eu tenho algum problema em sala de aula, porque a juventude, e a gente vai ficando velho, eu acho que já são 16 anos dando aula, mas eu sempre tive uma preocupação no ensino do direito, no estudo do direito, na minha vida. Não saber como as coisas são, mas por que elas são como elas são. Conhecer os princípios que estão na base da construção de qualquer elemento científico, tanto no direito quanto na sociedade. E hoje as pessoas estão muito pragmáticas, né? Elas querem uma fórmula pronta, 5 dicas para ser feliz, 5 formas de atingir o sucesso, 5 maneiras de passar na OAB, 10 maneiras de ficar rico como advogado, pá. E aí? Exatamente. Bauman, ele fala muito, né, um dos maiores sociólogos do século XX, ele fala muito sobre esse momento em que nós vivemos. Alguns falam em pós-modernidade, ele chama de modernidade líquida. E ele explica, em contraposição ao século XIX, ao século XX, onde esperava-se a sedimentação, as relações estáveis, nós vivemos hoje o que ele chama de modernidade líquida. Essa modernidade líquida seria uma época fluida, seria uma fluidez. A fluidez das relações sociais, a fluidez da análise dos assuntos. Então, isso faz com que a sociedade tenha uma ansiedade pelo imediato. Então, você se interessa por aquilo que é imediato. Você vê um texto, você leu a chamada, você já não lê mais o texto, porque a chamada ela se torna autoexplicativa. Então, você não busca o conteúdo que está lá. Então, as pessoas não querem mais, em regra, isso começa a se tornar muito visível na academia, não querem mais entender o porquê. Querem simplesmente a resposta pronta, acabada, algo que é muito comum hoje nessas relações que são baseadas na comunicação pela internet. Então, a internet nos traz essa instantaneidade dos momentos. Então, as relações não são mais estáveis, as relações sociais, as relações pessoais, elas são relações fluidas. Então, aquilo é algo que como se passasse pelos dedos. É aquilo que você, agora dessa forma, depois já passou, isso já não é mais atual, isso já não me interessa mais, eu quero a resposta pronta, eu não quero entender o porquê, e isso acaba se mostrando também na academia. Então, as respostas devem ser sempre prontas. As pessoas não querem mais passar pelo estágio da reflexão. E aí, qual que é o problema disso? Mas esse é a nova maneira de viver o mundo, esse é o novo tempo. Não, porque isso não é bom. Uma pessoa que vive em busca só de responder ao imediatismo, ela nunca preenche um vazio, porque o pressuposto do imediatismo é a falta. Quando você encontra uma resposta simplificada para tudo, essa resposta imediatamente deixa de ter importância. E aí vai te faltar outra coisa e outra coisa.
e você não preenche dentro de si um vazio existencial que está sendo criado dentro das pessoas, e uma se afastando das outras, porque aí você não consegue estabelecer uma relação dialética, né? Fernando, mas eu quero dizer o seguinte, isso aqui foi só o começo, isso é o primeiro filho, né? Porque aí veio o mestrado, e da tese de mestrado, mais um livro, A Indisponibilidade do Interesse Público, né? Exato. Como que você, agora aqui um livro só seu, editado por uma grande editora nacional, que é a Juruá, aqui você começa a despontar para o cenário nacional no plano jurídico. Me fala um pouco desse seu livro, que é a conclusão do seu mestrado. Exato. Eu cursei o mestrado, então, entre os anos de 2014 e 2015, justamente na transição do antigo para o novo CPC. Então, em processo civil não se falava em outro assunto que não fosse o novo CPC. O novo CPC era o assunto do momento. Para que você pudesse desempenhar algum trabalho na área acadêmica, você teria que obrigatoriamente passar pelo novo CPC. Foi uma época de euforia, então, em torno do novo CPC, né? Por conta disso, como eu sempre tive uma ligação com o direito administrativo, sempre me interessou então a disciplina do direito administrativo, eu passei a refletir sobre um aspecto. O novo CPC ele tem um viés de solução consensual dos conflitos. Então, o novo CPC ele traz uma ideia de resolução dos conflitos pelos meios consensuais, incentivando a arbitragem, incentivando a conciliação, incentivando a mediação. Perfeito. Aí, estudando, então, o novo CPC, ficou claro que a proposta do novo CPC era, então, essa transação, essa resolução consensual dos conflitos. Entretanto, quando eu passei a confrontar o novo CPC com o direito administrativo, surgiu, então, uma dúvida, e que me ocorreu. Então, foi algo que surgiu, inclusive, em uma aula. Enquanto o professor dava uma aula, surgiu essa questão. Como é que eu aplico, então, o novo CPC, que fala em resolução consensual dos conflitos, como é que eu aplico isso para a administração pública, que tem como pressuposto da sua atuação em juízo a indisponibilidade do interesse público? E aí eu fui verificar então informações. Aí eu verifiquei. O Estado como um todo, seja na União, os estados, os municípios ou as autarquias e fundações do Estado, nessas três esferas, o Estado é o maior litigante do Poder Judiciário. Seja como autor, seja como réu, o Estado é o maior cliente do Poder Judiciário hoje. Então, nós temos, na Justiça Comum, cerca de 30% das ações envolvem o Estado, o que na Justiça Federal, pela própria estrutura da Justiça Federal, passa de 80%. Então, você tem o Estado como maior cliente do Poder Judiciário. E me surgiu a dúvida, como é que eu posso, então, compatibilizar o novo CPC, que fala em resolução consensual dos conflitos, com o princípio da indisponibilidade do interesse público, que é um dos princípios fundamentais do direito administrativo, sendo que o Estado é o maior frequentador do Poder Judiciário. Então, a ideia do livro foi desenvolver esse tema e verificar, então, quais seriam os reflexos do novo CPC que pudessem ser aplicados para o princípio da indisponibilidade do interesse público do direito administrativo. E a sua conclusão? Não, a conclusão... Só quem lê o livro ou você pode dar uma pontinha pra gente? Não, vamos fazer uma propaganda, né? Então eu falo um pouco, né? E quem quiser, então pode... Quem quiser se aprofundar vai ter que entrar lá na Juruá ou na livraria jurídica que nós temos aqui em Dourados, ali na OAB. Para aprofundar vai ter que comprar o livro, mas ele vai dar uma pontinha da conclusão. Então a ideia final do livro é que em alguns aspectos, né? Aí eu não vou dizer quais, né? Então vamos deixar para quem tem o livro, né? Mas que em alguns aspectos o Estado ele possa então fazer parte de uma conciliação. Então naquelas causas em que a conciliação se mostrar mais razoável e mais adequada para atender o interesse público. O desgaste da máquina judiciária. Um exemplo, uma demanda que tem um valor econômico muito baixo. Muitas vezes, a condução daquela demanda, a tramitação daquele processo, acaba sendo muito mais cara do que a efetividade da ação com o ganho daquele. Até porque, pensando numa visão macro, quando eu falo em município de Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul, Poder Judiciário, embora em instituições distintas, todas elas fazem parte do erário, todas elas possuem recursos públicos. O recurso público, se é municipal, se é estadual, se é da autarquia, se é da fundação, é recurso público igual. Recurso público E igual. se esse recurso público deixar de ser utilizado para uma tramitação de uma demanda inviável, ele pode ser canalizado para ou voltando lá, por exemplo, para a concretização de algum direito fundamental. Excelente. E aí agora quem vai conhecer o livro vai saber todos os detalhes. E agora esse mês, né, Fernando? Foi em maio, né? Em maio. Aqui, na verdade, você vai despontar para o cenário internacional, porque os livros agora é direito internacional, público e privado. Essa obra aqui ela é importantíssima, Fernando, porque ela prepara para a OAB, ela prepara para concursos públicos. Fala um pouco da sua nova obra, o Direito Internacional, Público e Privado. Exato. Esse livro, ele nasceu, na verdade, de uma experiência em sala de aula. Comecei a lecionar na UEMS em 2014 e comecei com a disciplina de Direito Internacional. Em 2015, aí eu ingressei também na Unigran, universidade que eu estou até hoje, o qual, claro, eu também agradeço a oportunidade também de lecionar na Unigran. E eu passei então Um abraço para todos da Unigran, universidade na qual eu formei, e já fica aqui o convite para o Joey, para o Renato, virem aqui no Mundo Jurídico, porque não dá para falar de mundo jurídico sem pensar o Unigran. E não dá para pensar o Unigran sem pensar em vocês. Então, já está feito o convite aqui. Exatamente. Então, aí eu passei a lecionar também, na Unigran em Direito Internacional, né, matéria que eu leciono também até hoje, né? Então, eu percebi uma certa dificuldade com relação a obras em Direito Internacional. Nós temos em regra no mercado, nós temos no Brasil grandes autores em direito internacional, como Valério Mazzuoli, como Francisco Rezec, que foi inclusive juiz da Corte Internacional de Justiça. Isso. Então nós temos grandes doutores, e o Debrando Ascioli, já falecido, mas a sua obra é sempre uma referência. Então nós temos no Brasil grandes autores. Entretanto, esses trabalhos, muitas vezes, eles não estão adequados à graduação, porque são obras complexas, obras extensas, obras em que muitas vezes a linguagem não está adequada para aquele semestre letivo em que o aluno tem o direito internacional, e obras de 1.500, 2.000 páginas, que muitas vezes não são propícias para um estudo mais aprofundado, mas não necessariamente para o estudo da graduação. A OAB, por sua vez, ela exige direito internacional e exige duas questões. Então, o fato de exigir apenas duas questões faz com que seja uma disciplina muitas vezes desprezada pelo mercado editorial, onde o mercado editorial prefere disciplinas que têm uma incidência maior de questões. Mas magistratura, direito internacional, magistratura do trabalho, eu fiz muito concurso, direito internacional eram 5 questões, no universo de 100, 5%. Então, conforme vai mudando o concurso, vai aumentando a participação. Exato. Nós temos hoje os concursos para a área federal, grande parte já exigem, então, o direito internacional, o que acaba despertando um interesse um pouco maior. E aí, da outra ponta, como o direito internacional é uma disciplina que tem duas questões, você encontrava livros do tipo 20 dicas de direito internacional, estude direito internacional em 5 minutos, então você encontrava em uma ponta livros obras muito densas, não adequadas, e do outro ponto, às vezes você encontrava ali uma condensação de alguns conteúdos que também não ofereciam o que era necessário para um estudo na graduação e para a preparação da OAB. Então, dessa experiência e também atrelado àquilo que a OAB pede em direito internacional, tanto que ao final do livro tem um caderno de questões com todas as questões da RFGV de Direito Internacional, com gabarito, né, para que o aluno possa também praticar com as questões. Então, foi com essa visão que surgiu então a ideia desse livro. Então, da experiência de sala de aula, já lecionando, organizando conteúdo, trazendo então a preparação das aulas, vendo quais eram as principais dúvidas dos alunos, com alguns quadros esquemáticos em alguns momentos para facilitar essa assimilação. Então surgiu esse livro que foi publicado
agora esse ano. Na verdade, Fernando, duas coisas que nós não tratamos aqui, mas você tá ligado a concurso e tal, porque você é empresário nessa área, né? Você tem também. Você pode falar sobre sua empresa de cursos jurídicos. Então, essa experiência também do LFG ajuda bastante com que você possa entender e compreender um pouco mais o universo de OAB e o Vamos universo só de explicar que concursos você não é públicos. dono do LFG, né? Exato. A experiência do LFG é mais restrita aqui, né, guardadas as devidas proporções. Não que né? você não aceitasse, né, Confesso que eu gostaria de ser, né? Confesso que eu gostaria, mas... LFG, para quem não conhece, é uma das maiores franquias de cursos jurídicos do Brasil. É uma empresa de milhões de reais, né? Exato. Pode... Com presença em vários estados, em vários municípios, e do qual aqui nós cuidamos aqui em Dourados, né? Essa representação, essa unidade aqui em Dourados. E essa experiência também da área de OAB e concurso, atrelada à experiência em sala de aula, permite com que você faça, então, esse link, essa interlocução entre o aluno, verificando mais ou menos aquilo que o aluno precisa. Você está sendo muito, na verdade, como é uma característica da sua personalidade, Fernando, você está sendo muito humilde. Porque, na verdade, essa obra aqui, ela não chega a ser com a densidade desses medalhões, mas ela não deve nada não, viu? Eu já dei uma olhada nessa obra e eu acho que ela vai além só de uma técnica acadêmica. Eu acho que para quem está começando agora na área jurídica, nós somos próximos da fronteira com outros países, é de fundamental importância a leitura dessa obra. Tá? Essa obra ela tem com a ideia, então, de trazer um conteúdo de um acesso mais adequado para a graduação, mas sem perder também a qualidade. Então eu fiz bastante uso de notas de rodapé no livro. Então as notas de rodapé trazem informações além. Então esse recurso eu utilizei justamente para que aquele que quer fazer uma leitura mais rápida possa fazer essa leitura visando aí uma reta final para um concurso público. Mas aquele que pretende uma pesquisa um pouco mais aprofundada, então tem nas notas de rodapé várias informações complementares também que densificam o trabalho. Direito Internacional Público e Privado. Tem na livraria da Camis aqui em Dourados? Na livraria da Camis eu creio que ainda não. Mas tem que deixar lá, Giovanni não, mas vai cobrar, vai pegar no seu pé lá. Tanto o Direito Internacional quanto o Indisponibilidade, eles estão na livraria Saraiva, ele pode ser comprados pela Saraiva, pela Amazon, pela Companhia dos Livros, eles já estão nas principais, ou no site também das editoras, né? No caso Juruá ou Editores Pessotto. Fernando, e a gente falou e não falou que você está no novo desafio agora, né? Você está no momento que você está encarando uma nova batalha. Quantos anos você tem, Fernando? Eu tenho 27. Se me permite 27. a indiscrição, 27. Você já é mestre, você já é assessor da maior universidade estadual que tem aqui na nossa região. Você desenvolve uma carreira como professor brilhante na maior universidade privada de direito aqui de Dourados. E agora você está com um desafio novo na área jurídica. Qual que é? Conta pra gente. Exato. Agora eu tenho um doutorado em Direito Constitucional, né? Então o doutorado foi uma consequência, uma continuidade dos estudos. E aí eu iniciei o doutorado esse ano, né? Então com previsão aí de conclusão em 3 a 4 anos, né? 3 a 4 anos. É mais uma batalha que você, eu não tenho dúvida, vai vencer com muito talento. Deus ajude, né? E Deus vai ajudar nesse momento. Sem dúvida é um desafio diferente, mais difícil do que todos os outros que eu já enfrentei. Tem sido realmente um desafio muito grande. Tenho a companhia de grandes amigos também que estão dividindo não só a viagem, como também as angústias que vêm do doutorado, né? 2 dos quais foram meus professores, o professor Marcos Alcará e a professora Vânia, né, que foram professores e hoje são amigos e colegas de doutorado, e a professora Lízia também, da FIP, Universidade do Curso de Direito em Ponta Porã. Vocês viajam juntos, voltam juntos? Viajamos juntos, dividimos então essa viagem, uma viagem relativamente longa, né, 720 quilômetros até o interior de São Paulo, e que são feitos a cada 15 dias. Uhum. Mas eu vou te apertar um pouco mais, Fernando. Nós já estamos caminhando para o nosso final, mas aqui no programa ninguém sai sem a gente causar uma saia justa, viu?
Então agora você olha para minha TVzinha aqui que ela vai girar e ela vai achar, como é que é? Crise política, Fernando. O que você fala para a gente da crise política do nosso Estado? Bom, o nosso Estado, infelizmente, esteve envolvido aí em alguns escândalos desse que talvez seja o maior escândalo de corrupção que tem envolvido a República, né? Até então, nenhum outro escândalo tenha chegado aos mais altos cargos da República Federativa do Brasil, né? Então, nós temos aí a infelicidade no plano nacional e internacional de ter o presidente da República envolvido em escândalos de corrupção. E, por consequência, também o Estado do Mato Grosso do Sul, ele, nessa perspectiva também, ele traz uma preocupação com os rumos do nosso Estado. Então, nós temos um exemplo agora, essa dificuldade de negociação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, com relação ao reajuste dos servidores públicos. O Mato Grosso do Sul é um estado produtivo, um estado que tem aí a previsão de safra recorde, e ainda assim o governo do estado alegando continuamente que não possui recursos, que o estado está em crise, que o estado está falido e, por exemplo, não recebe as categorias do funcionalismo público estadual para as negociações, né? É um fato que entristece muito, porque a gente sabe do potencial do nosso estado. Nós sabemos que o Mato Grosso do Sul é um estado que tem tudo para despontar, seja no agronegócio, seja na cultura, seja na política. Já tivemos grandes políticos aqui no Mato Grosso do Sul, mas hoje nós vivemos essa ausência de representatividade no plano nacional. E no plano interno aqui do estado, essa dificuldade do governo implementar também algumas políticas que foram aí anunciadas, ou algo que a sociedade sul-mato-grossense pede e espera há muito tempo. Excelente, saiu numa boa. Vamos para mais uma para a gente encerrar. Roda até... O petróleo é nosso, Fernando, o petróleo é nosso. E o presidente da República diz que pode subir o preço, que a sociedade entende. E aí? Não, eu pelo menos não vou entender, não. Nós tivemos aí agora, estávamos contentes com o preço da gasolina decrescendo no último mês, nas últimas semanas. Entretanto, do dia para a noite, surpreendidos com essa notícia de que tributado, então, mais uma vez, o imposto. E, mais uma vez, a questão da tributação em cima do combustível, ela vai onerar justamente o mais pobre. Por quê? Porque ela vai encarecer o consumo. Então, aquele que depende do veículo, aqueles que trabalham, são eles que serão mais impactados com a alta no combustível, porque a alta no combustível ela faz com que, no Brasil, um país que a malha de transporte basicamente é rodoviária, né? Então, o encarecimento do combustível vai trazer o prejuízo justamente na ponta mais fraca, que é o mais pobre. Excelente. Fernando, eu vou dizer para você o seguinte, eu tive a oportunidade e a felicidade de ser professor na sua turma, no primeiro ano da faculdade, mas naquele ano você já despontava como uma liderança política, jurídica, e o seu valor se destacava. Então, hoje, recebê-lo aqui, conversar com você, fazendo doutorado, já com livros editados, é um exemplo, para mim, como pessoa, um exemplo de um jovem que está mostrando a que veio e que eu não tenho dúvida, Fernando, numa carreira meteórica e luminar, que eu ainda poderei aplaudir e vê-lo brilhando muito ainda. Mas eu queria que você, no encerramento, pensando naquele jovem que, como você, entrou na faculdade sem ser de uma origem da área jurídica, ou então que está na dúvida se faz ou se não faz direito, ou entrou na faculdade de direito agora, ou está saindo e está com essa questão do mercado de trabalho, pensando nessa pessoa e de uma origem, de uma história de vida que você tem, que é tão bonita, que serve de exemplo para quem está nos assistindo até agora, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem para essa pessoa para a gente encerrar o nosso programa hoje. Bom, a mensagem que eu deixo, sem a pretensão de apresentar nenhuma fórmula, algo para ninguém, cada um é o protagonista da sua própria história, mas a mensagem que eu deixo
é que na vida nada é fácil. Então, assim, as dificuldades virão, as dificuldades se apresentarão durante toda a vida, mas é importante nunca deixar de trabalhar no sentido do estudo, trabalhar no sentido do desenvolvimento de uma carreira, sempre cuidando então daqueles que estão em volta. As pessoas estão à disposição para ajudar, sempre valorizar aqueles que o ajudarem em algum momento, sempre ser grato a cada conquista, por menor que seja, sempre agradecer e continuar sempre em frente. As dificuldades virão, mas elas virão justamente para serem superadas. Muito obrigado. Nós estivemos aqui com o Dr. Fernando Machado. Obrigado.